O Lugar de Mulher, aquela egrégora das sextas-feiras, a egrégora feminina aqui, na NGTV. E hoje eu estou com uma convidada que vai falar um assunto muito peculiar, mas muito necessário. Afinal de contas, ela é especialista em PNL e também é escritora. Eu estou aqui com Liane Sangalli. Seja bem-vinda, Liana. Obrigada, Vanessa. Liane, perdão, Liane. Liane né? Sangalli. Estou com o livro na mão aqui, Sim, ó. muito obrigada. E eu gostaria que tu explicasse um pouquinho, Liane, também, porque tem algumas pessoas que não entendem muito bem o que é, né, o PNL, e também eu vou fazer algumas perguntas referente ao trabalho que você faz junto às empresas aqui em toda a região. Perfeito. Estou à sua disposição. Vamos lá. Então, o que é essa sigla PNL? Programação Neurolinguística. É um conteúdo extraordinário, é uma das estruturas, dá para se dizer, terapêuticas mais interessantes que eu conheço. Na verdade, PNL é a programação neurolinguística, né? É usar, digamos assim, uma programação mental, seria isso? Eu estou tentando explicar de uma forma que o pessoal possa compreender que está nos assistindo, né? Usar uma programação mental em benefício e execução da questão pessoal e profissional. Com certeza, na área que você quiser. Saúde, profissional, no atletismo, enfim, em qualquer área, sim. Porque a PNL trabalha com o pressuposto de que todos dispomos de todos os recursos necessários para atingirmos os nossos objetivos, quaisquer que sejam. E como que... E daí tu usa, claro, eu estou olhando aqui o teu currículo. Quer falar um pouquinho sobre a tua história, Eliane? Para nós é vasto e lindo o teu currículo, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre você mesmo, para quem está aí nos vendo. Ah, sim. Então, eu atuo nesta área comportamental desde 1983. Eu fui funcionária do SENAC como instrutora de formação profissional nível 2 e fiquei 7 anos com eles e depois saí para abrir a minha própria empresa, a LM Assessoria e Treinamento. E desde então eu tenho uma carteira de clientes a nível de Brasil, mas evidentemente atuo mais no Rio Grande do Sul. E então assessoro as empresas no setor de RH. As pessoas. Que vamos e viemos, né? Hoje mudou-se muito essa visão. Antigamente as pessoas elas setorizavam as empresas e o RH era até um tanto quanto afastado, né? Sim. Hoje praticamente o RH está dentro da sala do diretor, pelo menos para as empresas que querem obter sucesso. Está tudo nas pessoas, né? Com certeza. Hoje se diz, né, já há algum tempo, na verdade, né, Vanessa? Se diz que o RH é a alma da empresa. A alma né? da empresa. É onde se reconhece os valores dessa empresa, né? A missão dessa empresa, para que a gente, na hora de integrar os contratados na empresa, ou até mesmo treinar os líderes, né, as lideranças, trabalhar em cima desses valores, que aí fica uma linguagem alinhada, a coerência, né? E hoje, a maior empresa que tu trabalha, quantos funcionários aproximadamente que tu presta a consultoria? Hoje, em torno de 183, a maior. É bastante pessoas. São bastante. Cada um com a sua peculiaridade. Sim, cada um. Mas, assim, eu me especializei também em cultura, né? E, então, no momento em que eu atuo numa empresa, a primeira coisa que eu busco reconhecer é qual é a cultura daquela empresa, para que eu também consiga falar a linguagem dos proprietários, né? Dentro daquilo que eu busco sempre, que é a coerência. E a cultura é tão importante porque a pessoa pode vir de outra empresa. Quando ela chega, né, ela tem que se adequar à cultura. Então, você pontuar isso quando faz uma consultoria, eu acredito que faz toda a diferença. E tem empresas que não entendem sobre isso ainda, né? Empresas grandes, não pequenas, né? Que não entendem o quanto a cultura é importante dentro de uma instituição. Sim. Na verdade, eu devo te dizer, Vanessa, que eu me considero uma pessoa até bem privilegiada, né? Porque eu tenho uma carteira de clientes há mais de 30 anos em Passo Fundo e região. Então, os meus clientes são bastante tradicionais. Então, eu tenho clientes aí de 30 anos, 28 anos, 25 anos.
Então, conheço bem a cultura e, portanto, para mim, facilita bastante o trabalho, né, a comunicação com esses contratados. Ai, que legal. E vamos falar um pouquinho do livro. Então, vou mostrar a capa do livro aqui, gente. Ó, peraí, não vou tirar aqui da página. Acessando o seu poder de criação. Né? Mais um sonho realizado. Eu ia te dizer, eu acho sensacional quem coloca num livro a sua história, o seu conhecimento, porque fica para um todo, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho do livro. Como é que surgiu o livro? Eu sou parceira do Instituto Elos, do Aracy Balotin, e a ideia foi dele. Num primeiro momento, como é que se diz? A editora era a Terapeutas do Brasil, e agora é da própria editora Elos, né? Então, foi uma ideia do Aracy, onde eu fui convidada para participar. Num primeiro momento, fiquei até um pouco preocupada, mas depois abracei a causa e fiquei muito feliz de participar desse projeto para que a gente pudesse dissipar como foi um pouco da história minha e dos mais coautores, porque, na verdade, eu sou coautora desse livro, né? Quantas pessoas? Da nossa caminhada. São 20 coautores. Quanto conhecimento de tanta gente. Que riqueza que eu tenho aqui nas mãos, né? Esta foi a ideia do Aracy. Essa é a proposta. Juntar, muito conhecimento. Sim, juntar conhecimento e mostrar um pouquinho para as pessoas como foi a nossa caminhada nessa busca do conhecimento interior, né? Porque o que realmente nos empodera é o autoconhecimento, né? Quando eu me reconheço como que eu funciono, quais são meus valores, quais são meus princípios, né? Eu consigo caminhar de uma forma mais clara, mais objetiva, em direção aos meus objetivos, como eu disse anteriormente, em qualquer área da nossa vida. Então, é fundamental isso. Eu vi que interessante, gente, porque tem aqui uma parte de interação, ó, tá vendo? É um ROI? É um ROI? Na verdade, é um projeto? Sim, na verdade, essa é uma das ferramentas que eu considero a mais importante da PNL, que chama o alinhamento dos níveis neurológicos, né? É a ferramenta que eu mais utilizo no meu trabalho, porque aqui fica muito claro o que as pessoas querem, por que elas querem e quais são os recursos que elas têm para chegarem aonde querem. São 5 passos de uma forma muito clara, muito objetiva, aonde a pessoa descobre a estratégia perfeita para dar errada, para dar errado, né? Que frase poderosa. É forte, porque a gente trabalha essa ferramenta em 2 tempos. O primeiro momento é levantar a estratégia inadequada, que, consequentemente, eu não consigo atingir os objetivos, né? Uhum. E, no segundo momento, então, a gente faz o alinhamento, levanta a estratégia adequada, e aí não tem como dar errado. Eu costumo dizer, quando eu finalizo esse trabalho, em especial quando eu faço individualmente, se você me disser não funcionou, eu vou dizer você não fez direito. Porque são passos simples, objetivos e claros, aonde só se a pessoa desviar deste caminho que ela desenvolveu é que ela não vai conseguir. Não, e é bem complexo, né? Então, na verdade, não é só um livro. É um manual. É um manual, é uma ferramenta. Esta foi a minha ideia. Essa foi uma ideia sensacional, gente. Até todo o texto que eu desenvolvi na participação desse livro foi baseado nessa ferramenta e eu contei a minha história. Contei a estratégia inadequada e contei a estratégia adequada, aonde as pessoas, quando a gente foi lançar o livro em Porto Alegre, ficaram assim muito emocionadas e surpresas com a simplicidade. Porque, Vanessa, as pessoas acham que nos transformarmos é abrir mão de quem e como a gente é. Isso é impossível. Ser quem e como nós somos está certo. A verdadeira mudança, na verdade, ela é a não mudança, né? A verdadeira mudança é a contextualização. Eu preciso me adequar aos ambientes que eu frequento, com os comportamentos, as habilidades e competências, as minhas crenças, os valores, a minha identidade, também dentro da linha da espiritualidade. Quem sou eu naquele ambiente? Qual é o meu papel naquele ambiente, né? Então, eu sou apaixonada por essa ferramenta justamente porque, volto a repetir, ela é muito simples.
Mas, observação. E cuida para não se auto-boicotar. O ser humano se auto-boicota o tempo todo, né? O auto-boicote é terrível, né? E o auto-boicote vem em função dos medos que nós temos, né? Mas esse é assunto para um outro momento, eu acho, né? O trauma também? O trauma, ele bloqueia essa questão de expansão? Bloqueia, com certeza. Nós vamos conversar num outro momento sobre isso. Sobre essas pautas especificamente. Sim. Então, voltando à simplicidade, né? A gente pensa que é muito difícil a gente fazer um movimento interno, né? Para que a gente viva o mais confortável e positivamente e saudável também, saudavelmente possível. Então, tudo que é simples é sutil. Tudo que é sutil é profundo. Tudo que é profundo é enraizado e tudo que é enraizado garante a vida. Então, a gente tem que abrir mão de tudo que é muito complicado, tudo que é muito, né? E retornar à simplicidade. Porque é aí que estão as grandes verdades nossas. Porque as nossas verdades, elas são somente nossas, né? As minhas verdades podem não ser as dos outros. Que conteúdo maravilhoso, porque a gente tá vindo de uma evolução em tecnologia. Nós temos acesso muito fácil a várias questões. Hoje, se eu quero comprar algo, eu não preciso sair da minha casa. Com certeza. Esse produto vem até mim, mas tem algo que ainda precisa ser muito trabalhado, que é o interior de cada um. Porque o ser humano se perdeu nessas facilidades. Eu vejo isso nas empresas que provavelmente... E tu faz mentoria individual também? Faço. Faz também? Também tu faz um trabalho individual? Faço, sim. Dá treinamentos também? Sim. Onde que você dá treinamentos? Além das empresas, eu tenho um local locado aqui em Passo Fundo, onde eu recebo as pessoas, sim. Mas daí, esse local eu utilizo somente para atendimentos individuais. Individuais, sim. Porque eu vejo que o ser humano, nessas facilidades, se perdeu. E eu vejo essa geração que está vindo agora, que é a geração ali dos seus 17, 21, eles não têm uma fixação nas empresas. Eles abandonam, eles não entendem a profissão. Eles querem... Eu posso usar uma palavra bem comum, borboletear. Né? O imediatismo, na verdade. Exato. O imediatismo. Né? E, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, a minha ânsia era tirar a carteira de motorista e ter um carro. Hoje, com a facilidade que eles têm 99, eles têm o metaverso. Então, eles não querem um carro. Eles querem ficar em casa, eles querem um computador. Eles querem uma ferramenta que dá acesso rápido, imediato e que é confortável. Ficar em casa para eles é confortável, né? Sim, isso vai impactar nas empresas também, não vai? Já está impactando. Em especial pós-pandemia, bem difícil. Mas a gente, praticamente em todas as empresas que eu assessoro, a gente tem um programa de desenvolvimento onde as pessoas se apaixonam e veem que podem construir uma carreira, né? Tem uma empresa aqui em Passo Fundo que eu assessoro, não sei se posso citar o nome. Pode falar, como é o nome da empresa? Entre outras, claro, né? Vou citar um exemplo, né? Eu trabalho com a LS Cosméticos há já bastante tempo, né? E praticamente todas as gestoras das lojas foram minhas estagiárias de CIE, né? Aonde elas foram participando desse programa de desenvolvimento individual e elas foram crescendo dentro da empresa e as que foram gestoras e já saíram, já estão trabalhando como autônomas ou o auge da carreira aonde elas queriam chegar. Então, é um trabalho que realmente dá uma possibilidade da pessoa se expandir, se encontrar pessoal e profissionalmente e seguir uma vida, como eu disse também anteriormente, Vanessa, mais saudável, mais positiva, com escolhas, né, de acordo com as suas crenças e valores. Então, isso dá uma estabilidade emocional e uma segurança para que as pessoas realmente saibam que é por aqui o caminho. Elas encontram o seu próprio caminho. Sensacional. Sendo a sua própria referência interna, né? Essa conexão com o eu mesmo. Sim. Fundamental, né? Até para a tua vida pessoal e para que você possa conviver com pessoas nas empresas. E me diz uma coisa, quem quer comprar, Liane, o seu livro, né? Onde que encontra? Na Delta. Na Delta tem. E online via Instituto Elos. Sim. Quanto custa esse livro? R$25. Nossa. Porque o objetivo desse livro não é lucro, é realmente compartilhar conhecimento
para que as pessoas se motivem a buscar isso, né? Para se sentirem melhores. Um livro, um manual, né? Sim. Eu olhei aqui, eu dei uma olhadinha só Tem na tua histórias parte, mas eu nem lindíssimas. olhei ainda as Sim. outras, né? Eu prestei atenção aqui, enfim, na Sim. parte que você utilizou. Os textos são muito ricos. A história de cada um que participou, como foi a caminhada, é realmente emocionante. Eu vi que tu fala bastante da questão do ego aqui. Sim. O ego tem muito a ver com a transformação, né? Ah, sim, porque quando a gente não reconhece, dentro dos 9 egos, também, que é uma ferramenta extra PNL, é muito interessante. São 9 egos, né? E dentro desses 9, claro que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, evidentemente que a gente transita, dependendo do momento da vida que a gente está vivendo, num desses 9 egos. Porém, um predomina em nós. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante dentro do Enneagrama, que diz assim, então um predomina e depois eu tenho 2 asas que são bem fortes, Sim. né? Que em segurança eu vou para um outro ego e em risco eu vou para outro ego. Eu sou apaixonada por Enneagrama. Sim. Eu acho sensacional. E podemos também Vamos ter pré-agendar para falar outro sobre momento, como vamos falar dos medos, né? Podemos falar sobre egos. sobre egos. Então, é muito interessante porque o ego é um fantasma. Ele não existe. Mas ele é tão forte que ele se sobrepõe à nossa identidade e praticamente domina a nossa vida. É involuntário, né? Totalmente inconsciente O e involuntário. comportamento com esses egos. Eu sou para ti, não sei como tu chama. Eu sou um 6 contrafóbico do Enneagrama. Sim. Então eu faço o movimento e volto, mas é muito automático, né? Sim. É praticamente involuntário. Mas eu reconheço, porque como eu me desenvolvi e estudei sobre isso, eu reconheço, retorno para o meu centro e executo da forma correta. Mas o ego vai disparado primeiro. Num primeiro momento, a gente fica até um pouco perdida, não sabe bem, porque, como eu disse, né, a gente transita nos 9 egos, né? Daí tem um predominante e essas duas asas, que é em risco ou em segurança, aonde a gente se posiciona mais. Mas quando a gente reconhece bem qual é o nosso ego e qual é o diálogo interno que esse ego desenvolve, a gente aprende a dominar. Porque a gente vem de uma cultura de controlar emoções, né? O controle é uma ilusão, a gente não controla nada, quiçá o ego. Tem uma metáfora de uma terapeuta, que agora me foge o nome, americana, que ela diz assim, que querer controlar as emoções, ou o próprio ego, é como se a gente estivesse dentro de uma piscina com balões cheios de ar. E a gente quisesse manter esses balões abaixo da água. Não tem como. Uma hora dessa, esse balão vai te escapar e vai dar na tua cara, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu acredito que a grande tacada do autoconhecimento é você aprender a dominar o próprio ego, as próprias emoções, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente chegou num nível de maturidade emocional extraordinário. E aí a gente não usa mais os outros como bengala. Nos afastamos daquela dependência emocional, aonde é até cansativo para quem está ao nosso redor, os nossos pais, marido, namorado, filho, esposa, enfim, né? Nos livrarmos destas bengalas, né? É lindo quando a pessoa se sente livre. Autoconhecimento, nós falaríamos... Tu vai ter que voltar, né? Enfim, para falar especificamente dos 9 egos, para falar dos medos. Porque quando a gente entra nessa pauta, ela é vasta, porém extremamente necessária, né, Liane? Sim. Tu sabe, já tá acabando, gente. Já tá acabando. É porque, rapidinho, né, né? Liane? É muito rápido. Mas... Foi só uma pitadinha de muito conteúdo que a gente ainda vai falar com a Liane sobre esses assuntos. Mas eu sempre peço no final do programa, Liane, que você fale diretamente aí para quem está nos vendo, né? E deixe uma mensagem. Talvez alguém está nos assistindo e tu está promovendo uma mudança na vida desta pessoa. Para esta pessoa, o que tu quer dizer olhando para ela? Então, eu sou Liane Maria Sangalli e acredito profundamente na capacidade que todos nós temos de reconhecer
os nossos talentos, também as nossas dificuldades para poder transcendê-las e modificar a nossa linguagem, a nossa postura e o nosso comportamento nos ambientes que frequentamos, para que a gente possa viver verdadeiramente, ter motivação para viver, saber que existe um projeto maior para cada um de nós e abraçar esse projeto em profunda conexão com a totalidade e vivermos em paz, ocupando o nosso lugar no mundo, para que a gente possa dizer na hora de partir, né? Pode me levar que eu fiz a minha parte. Muito obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer mesmo estar aqui. Um novo convite para o retorno, porque ficou muitos assuntos para a gente falar ainda. Uma honra ter tanto conhecimento, tanta experiência dividido aqui com nós no Lugar de Mulher, né? E fica o espaço aqui aberto para você vir aprofundar os 9 egos, que é minha paixão. Eu falo enneagrama, tu fala ego, eu falo... É o enneagrama. É o enneagrama, eu falo, né? Mas é sobre isso, adoro falar sobre isso. Sim. Eu acredito que se enneagrama fosse dado na escola, o mundo seria um lugar melhor, porque as pessoas se entendendo, né? Com certeza. Conseguem conviver e respeitar, né? Sim. Mas tá tudo certo. Tudo no seu tempo. Sim. Né? Essa frase, está tudo certo, hoje é uma crença para mim, né? Seja do jeito que for, está tudo certo, no tempo certo, com a pessoa certa. Amém. Muito, muito obrigada. Imagina, gratidão. Estamos encerrando, então, o Lugar de Mulher até sexta que vem. Até um próximo momento. Você viu?